Olá, você está assistindo, né? O objetivo desse vídeo vai ser falar sobre rede de computadores. Mais especificamente, vamos estar explicando esse mapa mental. Vou começar aqui com a parte laranja do mapa. Introdução ao TCP/IP. Então, vamos explicar aqui o que é o protocolo. O que é esse protocolo? Certo? Só mudando meu lápis aqui. Aqui está o meu lápis. Muito bem. O protocolo TCP/IP. Por que ele é tão importante? Primeiro temos que saber o que é a internet. A internet, né, é uma rede mundial de computadores, né? Uma rede que interliga vários computadores do mundo inteiro. E isso é feito através desse protocolo aqui, né? O TCP/IP. Por isso ele é tão importante. Esse protocolo, né, do TCP/IP é nada mais do que uma aplicação do modelo OSI, já padronizado pela ISO, né? International Standard Organization. Então, o protocolo do TCP/IP é apenas uma implementação do modelo OSI, né? Ambos, né, não são nada mais do que um modelo, né, de camadas, né, no qual cada camada, né, independente das demais, e eles têm algumas diferenças, né, que podem ser explicadas só nessa imagem. Enquanto o modelo OSI tem 7 camadas aqui, o modelo TCP/IP tem apenas 4, né? Alguns vão dizer que é 5, né? Porque no caso, né, a camada da intra-rede, né, vai considerar a camada de lance física. Mas enfim, já para termos práticos, né, aqui no nosso protocolo TCP/IP, ele vai ter a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede e a camada de acesso à rede. Então vamos começar aqui com a camada de aplicação, certo? Ok, vou dar meu lápis aqui. Ok. A camada de aplicação, o que essa camada faz? É a camada de mais alto nível, né? No caso, né, com isso quero dizer que é a camada que está mais próxima dos humanos, nós. Por quê, né? Porque essa é a camada, né, que faz a interface entre o usuário e a rede de computadores, né? É aqui onde vai estar os navegadores, né? O Google Meet, por exemplo, né? Dentre outras aplicações. E já para estabelecer essa interface, né? Essa camada aqui vai contar de vários protocolos. Entre eles, esses aqui são os mais importantes. Um dos mais importantes nesse caso, né, o protocolo é esse primeiro aqui, o protocolo é o protocolo HTTP. Esse protocolo aqui, né, o Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo que vai modelo IPv4, né? Ele é um endereço, né, composto de 32 bits ou 4 bytes apenas, né? Aqui, né, é como nós vemos eles em código decimal. No caso, né, só com 32 bits, ele consegue mais de 4 bilhões de endereços diferentes, né? Só que em breve ele vai ficar mais obsoleto, haja visto, né, vai ter mais pessoas no mundo e assim mais computadores. Por isso, aos poucos, né, o IPv4 está sendo substituído pelo IPv6, né, que é um endereço, né, composto por 128 bits. Com 128 bits, ele consegue mais de 300 decilhão de endereços possíveis, né? No caso, né, esse decilhão é um número nunca antes visto, né? Eu fiz esta nota aqui, né? Mais especificamente, com IPv6, são possíveis mais de 300 mil. Tararara. Agora irei falar sobre endereços de internet. Endereçamento IP. O endereçamento IP é o endereço lógico da arquitetura TCP e amplamente utilizado na internet. Cada host da internet possui, pelo menos, um endereço IP. Endereçamento IPv4. O endereçamento IP, na versão 4, é formado por 32 bits, dividido em 4 blocos de 8 bits, representados no sistema decimal 0 até 255. Endereços IP classes A, B, C, D e E. Classe A é destinado uma faixa de endereços para empresas com um grande número de hosts. O primeiro bit do endereço classe A deve ser 0. Classe B é destinado uma faixa de endereços para empresas com número intermediário de hosts. Os primeiros 2 bits do endereço classe B
devem ser 10. Classe C. É destinado uma faixa de endereços para empresas com um número pequeno de hosts. Os primeiros 3 bits de um endereço classe C deve ser 110. Classe D. É a faixa destinada ao serviço de multicast, onde o endereço de rede direciona os pacotes de destino para grupos específicos. E a classe E, que são reservados para pesquisas. Endereços IP reservados. Existem endereços reservados que não podem ser utilizados em nenhum host ou dispositivo de rede. Para cada bloco de endereço IP, são reservados o primeiro endereço e o último. Endereços IP público e privados. Os endereços IP utilizados na internet são denominados públicos ou válidos e são administrados por determinadas entidades. Existem alguns blocos de endereçamento que foram reservados para utilização dentro de redes privadas, muito usados em intranets ou redes de gerenciamento. Os endereços IP privados auxiliam no contorno do problema de escassez de IPs, pois as redes privadas não conectadas diretamente à internet podem usar qualquer endereço. E para obter o acesso à internet, usamos a técnica de NAT para converter endereços privados em públicos. Conceitos de Classful e Classless. Denominamos Classful o sistema tradicional de endereçamento IP, dividido em classes, e Classless o sistema de endereçamento que independe de classes. Introdução a subredes. O conceito de subredes consiste em criar o maior número de divisões além das realizadas por meio das classes. A subrede é criada pela associação de endereço IP com a máscara subrede. Noções de IPv6. O IPv6 foi desenvolvido principalmente para equacionar o problema da escassez de endereçamento IP. As especificações do IPv6 trazem as seguintes mudanças em relação ao IPv4. Capacidade de endereçamento e roteamento foram expandidas, simplificação no formato do cabeçalho, inserção da funcionalidade de qualidade de serviço, suporte à autenticação e integridade dos dados e confidencialidade. Comparação de IPv4 e IPv6. Iremos falar agora sobre obtenção de endereço IP. Para um provedor de serviço adquirir uma faixa de endereço IP, necessita enviar uma solicitação a uma entidade controladora como comitê gestor, onde podemos também adquirir manualmente um endereço IP a um host. Atribuição de endereço IP utilizando o HARP. O HARP funciona da seguinte forma: ele envia um datagrama de broadcast à rede. O BOTP tem um propósito similar ao protocolo HARP. O funcionamento consiste em: a estação envia uma solicitação de BOTP em broadcast e o servidor responde à solicitação com todas as informações necessárias para o funcionamento da estação. Gerenciamento de endereço IP com o uso de DHCP. O protocolo DHCP é utilizado para prover as configurações básicas de endereçamento IP e proporcionar o controle de utilização de endereços. Problemas de resolução de endereços. Os problemas mais frequentes encontrados são relativos às atribuições de máscaras incorretas às estações e nós da rede. ARP, Protocolo de Resolução de Endereços. O ARP é o protocolo usado para descobrir o endereço MAC associado a determinado endereço IP. A funcionalidade, basicamente, é enviar um datagrama por broadcast com o endereço IP da máquina de destino. A resposta da máquina que possui tal endereço IP acrescenta o endereço MAC.